Eu tenho 700 sermões, talvez um pouquinho mais. Mas eu tenho alguns sermões que eu tenho pregado com muita frequência. E a razão por que eu faço isso são cerca de 40 sermões, porque eu sei que é uma necessidade e o Espírito Santo tem me levado a falar com muita frequência sobre esses assuntos. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Tiago, capítulo 1. Você não precisa abrir sua Bíblia, apenas ouça a sua melhor atenção, por favor. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma outra linguagem que diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda, tanto o teu servo que vai usar a palavra, como os meus irmãos que estão me ouvindo. Que haja um momento e um ambiente propício para que nós ouçamos a voz do Senhor. E se isso acontecer, certamente nós seremos melhores crentes, melhores servos, melhores pais, mães, filhos, porque a presença do Senhor, a palavra do Senhor, tem o poder de mudar as nossas vidas. Por isso nós oramos para que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. O tema da minha palavra nessa manhã é 3 lições que podemos aprender diante das crises. 3 lições que podemos aprender diante das crises. Dante Alighieri, quando ele escreve o seu livro mais famoso, A Divina Comédia, ele descreve como poucas pessoas o inferno. E ele coloca uma tabuleta na entrada do inferno. E nessa tabuleta está escrito: deixai fora toda a esperança, ó vós que entrais. Dante estava completamente certo quando ele disse isso, porque o inferno não é lugar de esperança, mas o céu sim. O céu é um lugar de esperança. No céu nós teremos tudo que nós imaginamos e um pouco mais. A Bíblia diz que nem olhos ouviram, não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus prometeu aos que o amam. Por mais criativo que nós sejamos, nós não temos uma ideia daquilo que nos espera. Certamente será algo extraordinário. Essa é a confiança daqueles que andam e amam a Jesus Cristo. A confiança de que algo maravilhoso nos aguarda e que nós estamos caminhando a passos largos, mesmo sem perceber, em direção a esse momento. E as decisões que nós tomarmos hoje, elas serão fundamentais para esse encontro que nós teremos com o Senhor. Eu vim ao Rio e vou estar falando, quando eu saí eram 16 lugares, agora já são 18. E eu vou passar um mês aqui. E uma das coisas que eu queria fazer é encontrar um amigo. Mas ontem à tarde alguém me disse que ele tinha falecido na noite anterior, e foi velado. Naquele momento, quando eu soube, ele tinha acabado de ser velado. Então eu não vou mais ter esse encontro. Graças a Deus, menos um compromisso, e esse irmão está descansando nos braços do Senhor até que chegue esse memorável dia. Há 3 coisas, irmãos, que todo crente precisa saber acerca do sofrimento. Quando nós fomos para Jesus, nós tivemos os nossos pecados perdoados.
nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, mas nós não recebemos uma garantia de que nós não sofreríamos. Muito pelo contrário. O próprio Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, por lutas, por dissabores, por perdas. E tudo isso nos leva ao sofrimento. Então, se nós não podemos nos livrar do sofrimento, nós precisamos aprender algumas coisas que serão úteis nos dias maus. E talvez alguns de vocês que estão me ouvindo nessa manhã estejam vivendo esses dias maus. E eu quero deixar com vocês 3 lições muito especiais que te ajudarão a passar por esses dias maus e sair do outro lado como um vencedor. Primeiro, reconheça a presença de Deus no agora, no hoje. Deus está presente na sua vida. E mesmo quando você não consegue identificar 2 pares de pegadas na areia, o Senhor continua contigo. O Senhor continua com você. E o par de pegadas que você vê não são os seus, e sim os do Senhor, que te carrega no braço. Te tomou no colo e está te ajudando a atravessar, mesmo que você não consiga ver. Em Gênesis 28:16 diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. A constatação de Jacó é extremamente triste. Irmãos, que pena a gente estar num lugar e não perceber que o Senhor está nesse lugar. Quantas vezes isso acontece? Nós vamos a algumas reuniões onde Deus está se manifestando por meio do louvor, por meio de um testemunho, de um canto, de um vídeo, e nós não conseguimos perceber a presença de Deus. Então a primeira coisa que você precisa, diante das crises, das lutas, dos problemas, é reconhecer a presença de Deus no hoje. Não no passado, quando você teve uma experiência, nos dias gloriosos da sua conversão, mas você precisa identificar Deus no dia de hoje. E como é fácil a gente perder Deus de vista. Como é fácil a gente, na correria do dia a dia, diante dos problemas, das crises conjugais, com filhos, dívidas, desemprego, violência, a gente achar que Deus tomou um outro rumo e esqueceu da gente, esqueceu da igreja, esqueceu dos nossos problemas. Mas eu quero te dizer com toda segurança: o Senhor está com você no seu dia a dia. O Senhor é quem tem te mantido de pé, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Segunda coisa importante que você precisa aprender, que vai te ajudar muito nos dias de crise: aprenda a ver o todo de Deus. Às vezes nós temos uma facilidade de ver uma face de Deus. E para a gente ver o todo de Deus, nós vamos precisar do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem esse poder de desvendar mistérios. Então, nunca leia a Bíblia sem antes pedir ao Espírito Santo para te ajudar a compreender aquilo que você está lendo. O melhor professor que nós temos não é o melhor pastor do mundo, não é o John Stott. O melhor professor que nós temos é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem ministra ao nosso coração aquilo que nós estamos lendo e aplica ao nosso coração segundo a sua vontade. Eu pregava uma vez sobre a morte num velório, e tempos depois, cerca de 8 anos depois, eu encontrei uma moça que estava nesse velório, eu não conhecia, e ela me abordou e disse assim: pastor, eu estava num velório na cidade de Machado, no sul de Minas, e o senhor pregou,
E naquele dia que o senhor pregou, o Senhor me chamou para o ministério através da sua pregação. E eu fiquei ouvindo aquilo e pensei, eu falava sobre morte, e ela foi chamada para o ministério. Ou seja, o Espírito Santo pegou as palavras do Hildo e transformou num sermão missionário. E ela resolveu se dedicar ao ministério. E ela é uma das missionárias que eu tenho o prazer de sustentar, que trabalha em novas tribos do Brasil. Então, aprenda a ver o todo de Deus. Há um texto maravilhoso de 2 Reis 6, 17, apenas ouça, porque o nosso tempo é pequeno, que diz assim: e orou Eliseu e disse, prestem muita atenção na oração de Eliseu, Senhor, peço-te, e abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu precisou orar para que o seu jovem ajudante, o seu secretário, visse a proteção de Deus ao redor. A impressão que eu tenho é que Eliseu estava lá na tenda, descansando, talvez fazendo uma cesta, dormindo, dando uma cochiladinha, e o rapaz estava do lado de fora. E ele percebe que os montes estavam sendo tomados por um grande exército. E ele vai à presença de Eliseu, totalmente perplexo, apavorado, com medo. E a Bíblia diz que ele relata, e a Bíblia diz que Eliseu continua tranquilo. Eliseu era um homem experimentado, já conhecia muito o Senhor, ele já tinha passado por muitas experiências. Por isso, irmãos, a importância de termos experiências diárias com o Senhor, porque no dia mal a gente vai recorrer a essas experiências. A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantas vezes você já passou por lutas e depois de anos elas foram importantes para te ajudar a solucionar um problema que você viveu muito tempo atrás, que você tinha até esquecido que tinha passado por ele. Então a Bíblia diz que o Senhor toma Eliseu e Eliseu começa a orar. Não por ele, mas pelo moço. E a oração era simples: Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele possa ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz que o Senhor abre os olhos do moço, e o que é que o moço vê? A Bíblia diz que ele vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu e, consequentemente, dele. Ou seja, Deus estava ali presente, mas o moço não conseguia ver os cavalos, as carruagens, o exército. Ele conseguia ver os problemas. Então, quando nós estamos muito preocupados, nós perdemos Deus de vista. E aí a gente tem que parar. A gente tem que mandar o coração se aquietar. Aquieta de coração, porque eu ainda verei a glória de Deus. Eu ainda experimentarei a bênção do Senhor sobre mim. Então, segundo lugar, segunda lição que precisamos aprender é a ver o todo de Deus. E por último, terceiro lugar, nós precisamos experimentar o colo de Deus. Colo é um trem bom demais, irmãos. Eu adoro colo. E eu perdi a minha mãe há 7 anos. Nos dias mais difíceis da minha vida, depois de dias longos, cansativos, eu sempre passava na casa da minha mãe. E a minha mãe, ela tinha um hábito, que durou a vida toda, que você podia chegar com 5, 6 pessoas para o almoço, para o lanche ou para o jantar, e tinha comida suficiente e prato na mesa, porque sempre aparecia alguém. E lá em casa ela colocava o café da manhã, a empregada colocava a mesa às 7 e retirava às 10. E até 10 tinha 4 pessoas passando,
e tomava café com ela. Aí às 10 horas a moça tirava, colocava a mesa e só retirava a mesa do almoço às 2. Aí ela colocava a mesa do lanche da tarde. E era uma super mesa, uma quantidade enorme de queijo da casa de Goiânia, do Ney Goiano tem muito queijo. O Ney Goiano adora queijo. E eu sempre passava por lá para fazer o lanche da tarde com ela. E eu deitava no sofá e ela vinha, sentava assim, perto de mim, me levantava, entrava debaixo, colocava minha cabeça no colo. E ela ficava passando a mão no meu cabelo, excitando de cabelo. De repente ela falava assim, essa cabecinha está tão preocupada, né? Fica tranquilo, meu filho, Jesus está cuidando de você. Aquilo me laçava, aquilo era um bálsamo de Deus comigo. Então a minha mãe, quando visitava os outros da missão, ela falava assim, pensar que tudo isso saiu dessa cabecinha. Eu dizia, não, tudo isso saiu de alguém que pensa muito bem que é o Senhor. Não é verdade. Mas se não fosse você, o Senhor não teria feito tudo isso. Ela não estava certa, ela estava quase certa. Aliás, uma palavrinha aqui para os moços. Pais, quando não são certos, são quase certos. Ouça isso com atenção, porque eu aprendi isso da sua idade. Pais, quando não estão certos, são quase certos. E nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Então, experimente o colo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, parte do versículo 1 do versículo 10. Então, Deus é o meu refúgio, ou seja, na crise, onde eu devo me esconder? Em Deus. Escondo nele, atrás dele. E além de ser o meu escudo, ele é meu refúgio. Eu entro em Deus e Deus entra em mim. E nós nos tornamos um. Então, ele é o meu refúgio e ele é a minha fortaleza. O povo judeu estava em Massada. Os romanos tentavam alcançar Massada. E eles permaneceram lá por muitos e muitos e muitos meses. E eles não conseguiam chegar a Massada. Por quê? Os romanos tinham uma tecnologia maravilhosa naquele tempo já. Mas o povo de Deus contava com a graça de Deus. E só chegaram a Massada, só subiram e conquistaram quando Deus permitiu. Nada acontece na vida de um servo de Deus sem permissão. Eu passei por um erro médico e quase perdi a vida. Eu fiquei em coma 15 dias. E os médicos reuniram e pediram à minha família que doasse os meus órgãos. E a minha mulher olhou para o médico e disse, doutor, nós não podemos fazer isso por duas razões. Primeiro, porque ele sempre diz que ele não quer ser doador. Então, respeitando a vontade dele, nós não podemos doar. Segundo, Deus tem muita promessa para a vida desse homem. E essas promessas não se cumprem. Eu não gosto desse negócio de olha para o seu irmão e diz para ele, dá um abraço do irmão do lado, dá um abraço do irmão do direito, mas eu sou presbiteriano. Eu já preguei na Igreja Universal do Reino de Deus, acredite se quiser. A Igreja de Deus é amor. Eu vou em todo, onde me chamam, eu vou chegar lá. Eu entro crente, né? Então, vou, dou entrevista para eles, conheço o bispo que dirige a Universal em Anápolis, não é meu amigo, mas não é meu inimigo. Prego em igreja católica, em formaturas, em ocasiões especiais, outras, preguei junto com o padre. Não tem problema nenhum com relação a isso. Talvez você tenha. Se você tenha, eu respeito o que você pensa, mas respeite o que eu penso. Mas uma coisa eu sei. Eu aprendi isso quando eu chego nas grandes metrópoles do mundo,
onde eu preguei. Mais de 40, aliás, precisamente, em 50 países do mundo. Toda vez que eu chego sobre uma cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, né, Cidade do México, Seul, África, Cidade do Cabo, me vem um sentimento, eu vejo aquelas luzinhas à noite, pensando assim, Deus está em cada lugar onde tem uma luzinha daquela acesa. Pode ser um hotel, pode ser um bar, pode ser um sinal de trânsito, de carro. Deus está em todos os lugares. E nós precisamos ver Deus cuidando das nossas vidas. Quando você voltar para casa, diga no seu coração, Deus está cuidando da minha vida. A minha vida está posta nas mãos de um Deus grande. E esse Deus está cuidando de mim. Eu não sei se você já experimentou isso. Está muito feliz. E de repente vem uma angústia na alma, você não sabe de onde veio. E ela toma conta da sua alma. Eu ajo da seguinte forma: eu oro em voz alta e repreendo e digo, Satanás, toda angústia do inferno que tu estás lançando sobre a minha mente e coração, eu repreendo com a autoridade do nome de Jesus. Invariavelmente eu fico livre dessa angústia. Agora, eu oro a Deus para Deus me ajudar a pagar uma dívida da Missão Vida desde dezembro. Não é uma dívida, é um compromisso. Sempre no final do ano a gente pega algum dinheiro emprestado para pagar o 13º e as despesas extras. E a pessoa que empresta o dinheiro, ela não cobra nem juro nem correção monetária. Ou seja, não é uma dívida, é um compromisso. Mas por volta do dia 10, quando a gente volta das férias coletivas, o pessoal da administração, a gente vai no banco e tem o dinheiro suficiente para pagar o dinheiro que pegamos com o irmão. Mas esse ano não aconteceu isso, porque nós perdemos 6.481 mantenedores em 2016. 36% da nossa receita. Então, até agora não paguei. E conversando com ele há alguns dias atrás, eu falei, olha, aquele dinheiro não entrou, ele falou, fica tranquilo, durma bem, não se preocupe, quando entrar você paga. Então eu vou para o joelho, oro com Deus, toca no coração de alguém que conhece em algum lugar do mundo, no Brasil, ou possa se lembrar da Missão Vida hoje e fazer uma contribuição. Aí eu pego o telefone no final do dia e ligo para o tesoureiro e falo assim, Edel, houve algum milagre, alguma coisa aconteceu? E na grande maioria das vezes ela diz, nada, pastor, não aconteceu nada. Deus não tem compromisso de me dar carro zero, casa de campo. Deus não tem compromisso de me levar para a Europa. Deus tem compromisso de sustentar o meu coração e a minha alma. Isso ele vai fazer. Dinheiro, ele não tem compromisso. Tudo que vier é bênção. Mas nós não devemos andar com ele por causa de bens materiais. E sim pelo que ele é. Santo, santo, santo. E o Senhor abençoe a sua vida. Curva a sua cabeça e quero orar por você. Querido Espírito Santo de Deus, nós queremos orar pelas nossas vidas, pedir que o Senhor nos sustente em todo o tempo, que as nossas vestes sejam sempre brancas, que jamais falte sobre a nossa cabeça o óleo do Teu Espírito. Toma cada um desses irmãos nessa manhã e visita-nos, ó Deus, com uma unção de paz e alegria. Que todo dardo inflamado do maligno contra as nossas vidas seja quebrado, seja queimado na autoridade e no poder de Jesus. Amém. Nós queremos ser bem-aventurados diante das lutas e provações. Nós queremos permanecer fiéis diante das
as forças que muitas vezes são enviadas pelo inimigo das nossas almas. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça. Sustenta a nossa casa, toda a nossa parentela. Obrigado pela tua igreja aqui no Grajaú. Obrigado pela vida do pastor. Obrigado pela confiança que ele depositou, permitindo que eu estivesse aqui. Eu oro para que o Senhor continue sustentando o meu servo, abençoando a sua casa, seu rebanho, seu trabalho. Em todo o tempo, a tua mão do Senhor seja estendida sobre a vida do pastor, das suas ovelhas, no nome de Jesus. Amém. Ontem,